Hoje iremos falar sobre hidrostática. Mas o que seria a hidrostática? A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos, que estão em repouso, podendo ser líquidos e gases. A hidrostática, como o próprio nome já diz, seria hidro, de fluido, e estática, parado. Ela tem como objetivo analisar todas as forças físicas que envolvem esses fluidos e os corpos que nela estão submergidos. Voltando a alguns conceitos anteriores já estudados, podemos citar tanto a densidade como a pressão. Começando com a densidade, ou massa específica, muitos adotam como a massa específica, mas a diferença é bem mínima, tanto que essa diferença seria apenas por densidade ser o corpo e a massa específica apenas a substância. Como se fôssemos medir um relógio de ouro, se fôssemos medir a densidade dele, seria do relógio de ouro em si, e a massa específica apenas do ouro. Então, a densidade é relacionada pela massa dividida por volume, sendo esses valores inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a densidade. A massa é dada em quilograma e o volume em metro cúbico. Ficando assim na unidade internacional, quilograma por metro cúbico. Mas caso precise transformar, que muitos exercícios são necessários, a transformação, deve-se entender que se fôssemos transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, faríamos dividido por 1000, e o inverso seria multiplicado por 1000. Agora, a pressão é uma grandeza física escalar definida entre a força aplicada e a sua área de contato. Assim como a densidade, ela também é uma força inversamente proporcional, ou seja, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Ela é medida com a força sendo utilizada a medida de Newton, e a área vai ser usada o metro ao quadrado. Ou seja, a pressão vai ser sempre classificada Newton por metro ao quadrado. Mas também pode ser utilizado como sistema de Pascal. Então, quando eu for chamar, vai ser a pressão medida em Pascal, ou pode ser também colocada como Newton por metro cúbico. Metro cúbico não, metro ao quadrado. O experimento de Torricelli foi feito com o intuito de medir a pressão da atmosfera. O que ele fez foi pegar um tubo de 1 metro de comprimento, fechado em uma das extremidades, e ele encheu esse tubo completamente com mercúrio. Ele pegou o tubo, que estava com mercúrio, e ele mergulhou em um recipiente que também tinha mercúrio, e ele colocou ele virado para baixo. Assim, a parte que estaria aberta iria ficar em contato com o recipiente. Depois de um tempo, ele percebeu que o nível do mercúrio dentro do tubo, ele não variava mais. Tipo, no começo, ele abaixou o nível, então tinha bastante mercúrio até a ponta, e depois de um tempo foi caindo esse nível. Depois de um tempo ele viu que não ia variar mais, que ele não caía mais escuro. Então ele pegou uma régua, mediu a altura e ele viu que deu exatamente 76 centímetros. Mas o que significa essa medida de mercúrio que ele obteve? Significa que a pressão atmosférica teve uma força suficiente para sustentar até 76 centímetros de mercúrio. Exatamente quando o mercúrio atinge essa altura, seu peso passa a fazer uma pressão igual à pressão atmosférica. Ele usou o mercúrio por ser uma substância mais densa que a água. Se ele tivesse que usar a água naquela época, ele ia precisar de um tubo com aproximadamente 10 litros de água quando você faz a transformação de mercúrio para água. Então, ele usou o mercúrio mesmo por ser mais prático. A pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do seu próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. O que isso quer dizer?
temos dois pontos aqui. Quanto mais fundo nesse líquido, maior vai ser a pressão. Então, esse ponto aqui, ele tem uma determinada pressão devido à sua altura, que denominamos coluna d'água. Esse ponto aqui, o H2, ele será muito maior devido ao tamanho da coluna d'água. Agora temos que entender que pontos na mesma altura têm a mesma pressão. Se eu tivesse um ponto H3 aqui, esses dois H2 seria igual, né? Teria a mesma pressão que o H3. A fórmula que temos é que a pressão hidrostática é dada pela densidade vezes a gravidade, que geralmente é 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade da Terra, vezes a altura, que pode ser a altura do primeiro, a altura do segundo, isso varia do que o exercício vai pedir. Agora, a pressão absoluta. Como medimos a pressão absoluta? Seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão atmosférica, que no caso seria 1 atm, também pode ser usado como 10 a quinta Pascal, mais a pressão hidrostática, que seria... Então a fórmula ficaria basicamente pressão absoluta é igual a 10 a quinta Pascal, né, mais densidade vezes gravidade vezes a altura. Temos que entender o seguinte para resolver o exercício no próximo slide. Que a cada 10 metros de água, o seu corpo é submetido a 1 atm. Ou seja, se tivesse um mergulhador a 100 metros abaixo d'água, seu corpo estaria submetido a 10 atm. Porém, temos que considerar que isso seria somado com a pressão atmosférica do ar. Então não seria apenas 10, isso seria somado, ou seja, o corpo dele estaria submetido a 11 atm. Para entender mais um pouco sobre a lei Stevens, vamos fazer um exercício. O mergulhador Herbert Nietzsche conseguiu atingir uma profundidade de 214 metros abaixo da superfície em um mergulho com uma única respiração em 2007. No ponto mais profundo, o mergulhador está sujeito a uma pressão de aproximadamente... esse exercício ele é bem simples. Quando você tem que ter noção de que, como dito anteriormente, a cada 10 metros de profundidade, ele vai estar sujeito a 1 atm. Então, a gente tem que descobrir quanto ele vai estar submetido a uma profundidade de 214. Para isso, só fazer a regra de 3. Ficaria 10x igual a 214. Passando 10 aqui. X igual a 21,4. Porém, como você tem que considerar também a pressão atmosférica local, que seria de 1 atm, esse valor fica de 22,4. Sendo assim, a D. Vamos fazer então outro exercício agora, da Stevens também. Um mergulhador que atinge uma profundidade de 50 metros em um lago sofre em relação à superfície uma variação de pressão em newtons por metro quadrado, ou Pascal, graças ao líquido estimada em... Aqui ele deu pra gente a altura, a densidade e a gravidade. Para achar a pressão, então, a gente vai usar a fórmula que é pressão igual a densidade vezes gravidade vezes a altura. Aqui, porém, ele deu pra gente a densidade em gramas por centímetros. E a gente precisa dele para transformar em quilo por metro cúbico. Então, multiplicando esse valor por 1000, vai ficar igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Ou, para facilitar, a gente pode só colocar aqui, fica 10 elevado à terceira. Aqui agora para substituir, vamos colocar aqui 10 à terceira
vezes 10 vezes 50. Vamos ficar, então, com 50. E a gente pode só juntar isso aqui. Então, vai ficar 50 vezes 10 à quarta. Deixando a notação científica, tem que mover a casa. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado à quinta. Que seria a nossa alternativa E. Bom, falando um pouco de vasos comunicantes. Vasos comunicantes são recipientes geralmente em formatos de U, como podemos ver, que são utilizados para analisar as relações entre a densidade dos líquidos immiscíveis e executar estudos sobre a pressão exercida por líquidos. O que isso quer dizer? Bom, para entender mais um pouquinho sobre vasos comunicantes, tem que relembrar que pontos na mesma altura tendem a ter a mesma pressão. Então, o P1 aqui tem a mesma pressão que P2, assim como P1 e P2 têm a mesma pressão que P3. Todos aqui estão na mesma altura, então eles têm a mesma pressão, independente do formato que esses tubos têm, independente do líquido. Mas também vamos fazer um exercício no próximo slide, para entender um pouquinho melhor sobre esses líquidos immiscíveis. No exercício aqui, ele está pedindo pra gente a densidade desse segundo líquido. É um líquido que não está se misturando de nenhuma forma com esse outro aqui, sendo líquidos immiscíveis. Por exemplo, sei lá, água e óleo, por exemplo, eles não estão misturando. Então, como a gente faria para achar a densidade desse segundo um vaso comunicante? Dessa forma. Utilizando o princípio de que sempre que tiver no mesmo líquido 2 pontos, vão ter sempre a mesma pressão. Então, se a gente pegar esse ponto aqui, tá quase no outro líquido, mas ainda tá aqui, ele pode ser considerado da mesma pressão, porque ele tá no mesmo líquido. Dessa forma, a gente vai usar aqui pressão absoluta, né? Que seria pressão atmosférica mais pressão do líquido, pressão estática, vai ser igual também pressão atmosférica do outro mais pressão hidrostática também. Dá pra gente eliminar esses aqui. Ficando assim, pressão hidrostática seria densidade vezes gravidade vezes altura, igual a mesma coisa do outro lado. Ele deu pra gente a densidade do primeiro líquido, né? Então vai ficar aqui normal, 1000 kg por metro cúbico, vezes 10 da gravidade, vezes 10 da altura. Do outro lado, a gente quer achar a densidade, que seria vezes 10 da gravidade, vezes 20 da altura. Aqui vai ficar aqui mais 2 zeros igual a 20 vezes 10, 200 vezes o D. D aqui. Agora a gente vai pegar esse número, ficou 100.000 dividido por 200 vai ser igual a densidade. Podendo cortar, vai ficar 1.000 dividido por 2, que 500 então é a densidade do nosso segundo líquido aqui. O princípio de Pascal afirma que a pressão aplicada sobre um líquido em equilíbrio é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que ele está contido. Ou seja, se eu aplicar uma pressão aqui, ele vai distribuir essa pressão de forma igual por todo o recipiente. Ou seja, a gente pode dizer que a pressão desse ponto A, a pressão 1, vai ser igual à pressão dessa aqui, que seria pressão 2.
a fórmula de Pascal, ele coloca FA igual a FA aqui, que vai ser U2. O F sobre A nada mais seria do que mesmo a fórmula da pressão. Além disso, é importante deixar bem claro que se o fluido estiver em contato com outro pistão em que a área é, sei lá, 10 vezes maior, a força exercida sobre ele será também 10 vezes maior do que aquela exercida sobre o primeiro pistão. Ou seja, se eu aplicar aqui uma força de, sei lá, 1 Newton, aqui ele vai ter uma pressão de 10 newtons, por ele ser 10 vezes maior. Agora, um exercício que a gente pode treinar um pouco a lei de Pascal é o exercício que caiu na Enem de 2013, na questão 61. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga. Igual a gente viu no slide anterior, seria quase a mesma coisa que aquela imagem. Dessa forma, acionaram um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre uma plataforma de 20 kg. Tá, então agora a gente vai utilizar a lei de Pascal, que vai ficar aqui, força dividido por área igual a força dividido por área. Aqui, ele não deu pra gente a força em Newton, mas dá pra gente achar aqui no texto. Como a gente sabe, a força nada mais é que massa vezes gravidade. Aqui. Então, dá pra pegar aqui os 65 da pessoa, mais 15 da cadeira de rodas, mais 20 da plataforma. A gente vai ter 100 kg vezes 10 da gravidade. A gente fica com 1000 newtons. 1000 newtons dividido. Essa plataforma, ela vai ter que ser 5 vezes maior do que a outra. Então, 5A igual a F. Aqui, a gente vai tirar esse A e vai ficar só 1000 dividido por 5 igual a F. Sendo assim, nosso resultado vai ser 200 newtons igual a F. Nossa alternativa C. Agora deu muitos erros, a gente tentou 1000 gravações. Vai, você nem viu os cortes. Você nem viu os cortes, é quase um ninja.